batidas na porta da frente. Semana Aldir Blanc, aqui na coluna Tem Método, de Carlos Andreasa. Escolha de hoje, de Carla Bigato. Resposta ao tempo. Maravilhosa, gente. É um diálogo dele com o tempo. E ele se comparando ao tempo e o tempo tirando o sarro. É maravilhosa essa música. Prestem atenção nessa letra. Boa escolha, Andreasa. Aprovado? Bom dia. Maravilhoso. Não esperaria outra coisa de Carla Bigato. Bom dia a todos. Amanhã a escolha é da Sheila. Eu rogo aqui para que... Eu já tenho dúvida. Olha assim, ó, gratuitamente. Eu ficaria muito triste se a gente encerrasse a semana sem aqui de cavaquinho. Então eu faço um pedido me sugestionar. Eu tô querendo te jogar contra o ouvinte. Difícil de cantar. Essa é um samba difícil de cantar. Quando ele pega fundo, dói que nem um punhal. Agora vai falar na velocidade do João Bosco. Mas é rápido, né? Depois pra pegar no cavaquinho. Andreasa, ontem Difícil. Bolsonaro e Congresso se uniram em um abraço louco, um amor bandido, pra acenar não, né? Mandar aquele tchauzão gostoso, uma bandeira grande, fazer cantos de homenagem à velha política e ao fisiologismo corporativista dos penduricalhos do funcionalismo público. Explique, Andreasa. Megali, eu fico realmente muito surpreso, sempre fiquei, com quem acreditou que fosse possível a existência, sob Jair Bolsonaro e a sua condição beligerante, de gerador de instabilidade, de conflitos, de imprevisibilidade, sempre me pareceu que, para além dessa condição decisiva do presidente da República, alguém pudesse acreditar per si na existência de um governo liberal sindicalista. Porque essa sempre foi a composição, afora o impacto do reacionarismo do presidente, do bolsonarismo, essa sempre foi a composição natural de um governo que, concentrado no Planalto, no Palácio do Planalto, é um governo de representantes de corporação, a começar de líderes sindicais, a começar pelo próprio presidente e o seu histórico. É o que eu digo sempre aqui, tomando emprestado da literatura. Bolsonaro é Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro. Quando, sob pressão, quando com a corda esticada, sempre dá um jeito de beneficiar a sua base fundamental de apoio. E a base fundamental de apoio de Jair Bolsonaro, a que ele conta desde sempre e que lhe é fiel, é a do funcionalismo público. Então, ontem finalmente se votou o chamado auxílio de parte do governo federal para estados e municípios. O valor de repasses, transferência direta, né, saindo diretamente do Tesouro para o Caixa de estados e municípios, é de 60 bilhões nos próximos 4 meses. 60 bilhões. No entanto, havia da parte do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, que tudo indica, cada vez mais, sempre foi uma entidade à parte dentro do governo, quase mesmo como se não compusesse o governo, o que a rigor não funciona, não é funcional. Se iludir com a ideia de que o Ministério da Economia possa funcionar independentemente do governo, isso não existe, mas havia uma proposta de contrapartida defendida e, portanto, encarnada pelo ministro Guedes: congelar reajustes salariais de servidores públicos até o fim de 2011. Né? 2021, desculpem. A proposta inicial do Ministério da Economia para esse congelamento, para essa contrapartida, era um impacto fiscal de 130 bilhões de reais. A proposta aprovada resulta em impacto fiscal estimado de 43 bilhões. Então nós saímos de 130, proposta do Ministério da Economia, para 43 bilhões. Isso porque, num acordo muito bem descrito pelo Megali, a simbologia muito bem descrita, um acordo costurado pelo Palácio do Planalto. A Sheila falou que a minha descrição parecia nome de enredo de escola de samba. Não, foi a Carla que falou. Foi a Carla. Eu falei Sheila? Ou tese de mestrado da USP. Isso, sim. O fisiologismo corporativista dos penduricalhos das benesses no contexto do Covid-19. Ué, não é isso? E é bem isso, né? É isso. Porque, no final das contas, Megali, e eu tenho falado muito sobre isso aqui, as medidas de enfrentamento, as medidas econômicas de enfrentamento da pandemia, da peste, da Covid-19, abrem uma janela muito grande para a irresponsabilidade fiscal e chamam muitas vezes a natureza das pessoas, ou melhor, faz com que a natureza
das pessoas e dos governos aflorem ou se mostrem, e mostrem pressa. É o que está acontecendo com o governo Bolsonaro, trocando de pele. A ideia de que o Bolsonaro pudesse comandar um governo liberal é uma ideia, como eu sempre falo aqui, meramente narrativa, para efeito eleitoral, mas que não se sustenta em médio e longo prazo. Já em tempos de paz, aquele tempo anterior à Covid-19, a corda já estava esticada. Nós falamos aqui quantas vezes da reforma administrativa, que tem a ver com isso. Aliás, tema dessa coluna, tema levantado pela Sheila Magalhães essa semana. Não se conseguia avançar a reforma administrativa com resistência dentro do Planalto, Planalto composto decisivamente por funcionários públicos, mas por militantes do funcionalismo público, por sindicalistas do funcionalismo público, o próprio presidente com a sua história, segurando a reforma administrativa em tempos de paz. Como imaginar agora que com essa janela aberta e com a mudança da convenção social, porque o pacto entre nós mudou, havia uma convenção social fiscalista, consistente com a ideia de Paulo Guedes, com a ideia guedista, de que seria realmente a hora de austeridade fiscal. Mas diante das exigências do enfrentamento da Covid-19, isso vai para o saco. E o que se impõe, fazendo aflorar a agenda bolsonarista, essa é a verdade, tornando a ideia Guedes descartável, o que se impõe é gastar, é ser irresponsável fiscalmente, é flexibilizar o teto de gastos. Isso vai chegar à ordem do dia já já. Então, voltando aqui ao ponto, vejam as categorias do funcionalismo público, que afinal, no arranjo entre Câmara e Senado, com o apoio do governo Bolsonaro, as categorias que foram poupadas do congelamento. Servidores da área de saúde, policiais militares, bombeiros, guardas municipais, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais legislativos, trabalhadores da limpeza urbana, de assistência social, agentes socioeducativos, técnicos e peritos criminais, professores da rede pública, federal, estadual e municipal e, obviamente, os representantes das Forças Armadas. Difícil encontrar quem não tenha ficado de fora. Eu nem entro no mérito da questão de reajuste ou não. Estou apenas aqui mostrando como uma máscara cai. A ideia de Paulo Guedes prestigiado é uma ideia que evidencia a necessidade de prestigiar um ministro que, portanto, não está prestigiado, que vem sendo progressivamente tornado prescindível num governo que virou a ficha, que assume o seu lugar. Agora, o Bolsonaro tomará gosto por gastar, está tomando gosto por gastar. Brasil grande, milagre bolsonarista, intervenção na economia, dinheiro na economia, Bolsa Família bolsonarista, a ideia de que esse auxílio emergencial de R$600 possa, incorporando o grupo já anterior do Bolsa Família, possa se tornar na Bolsa Família do Jair, uma base social imensa a ser explorada eleitoralmente também. Será que essa não é a tendência de agora em diante? Será que dá para pensar na manutenção daquela, ainda que o Guedes fique no ministério, será que dá para pensar na manutenção daquela política econômica austera depois que nós vencermos a epidemia? Ou será que o tempo vira e aí a ideia de induzir mesmo a economia Megali? Até porque já houve Chicago Boys que toparam em momentos muito específicos abrir os cofres e gastar. Veja aí a crise de 2008 nos Estados Unidos. Mas o Guedes... o primeiro, Megali, é o primeiro governo liberal da história comandado por lobistas do funcionalismo público. Pois é. Isso é fato, nunca vi. Pois é, o Guedes não tem essa disposição. E se o guedismo não existe, para que servirá um Guedes? Andreasa, bom fim de semana, meu velho. Até segunda-feira. Eu quero pedir desculpa para Sheila. Não, amanhã é sexta. Gente! Eu não te contei? Não, é o seguinte... Olha aqui, a gente tinha uma outra pauta para tratar, a gente pode tratar amanhã. Eu peço desculpa a Sheila, que ela queria falar sobre outro assunto, mas como eu sou prolixo, falo para burro, não deu. Desculpa, Sheila, amanhã você escolhe a sua música e vai ser maravilhoso. Um beijo até amanhã. Nunca mais se repita isso. Eu comecei aqui desejando boa segunda para todo mundo. Agora termina falando. Agora já pulei para sexta, um samba do Crioulo Doido. Hoje é quinta-feira, tá, gente? Amanhã beijo, Andreasa. Beijo. Beijo, chefe. Beijo. Obrigado, Carla. Quando ele invoca até parece um pega na geral.